Olá, sejam muito bem-vindos ao CONARAD, esse é o nosso Congresso Nacional de Radiologia. É um prazer enorme estar aqui discutindo sobre assuntos que são inovadores, sobre demandas de diversas áreas da nossa área. Ainda eu queria dar os parabéns à EAD Plus por desenvolver o primeiro congresso online gratuito da radiologia no Brasil. Isso é muito inovador, a gente nunca teve um evento dessa proporção. E isso é uma novidade que acrescenta muita informação por ser muito acessível. Então, as pessoas do Norte, as pessoas do Sul, as pessoas do Nordeste, do Sudeste vão poder ter acesso a hora que quiserem, o quanto puderem e sem gastar nada. Então, essa estratégia é uma estratégia de divulgação de conhecimento, é uma estratégia de inovação, é uma estratégia de difusão de informação. A educação ela surgiu para ser compartilhada mesmo. E é muito importante que a gente possa ter os reflexos disso através do uso da internet, através das ferramentas de tecnologia, especialmente na radiologia, né? Que a gente sabe que é uma área em que a tecnologia está no seu maior formato de profundidade, no seu maior formato de inovações das ferramentas técnicas. O meu nome é Laís Gama, eu sou tecnóloga em radiologia, eu sou professora, tenho mestrado em neurociências e biologia celular. Atualmente eu faço doutorado em oncologia e radioterapia na Universidade de São Paulo, eu sou pesquisadora e trabalho com braquiterapia para avaliação de distribuição de dose e qualidade de vida em planejamentos 2D e 3D de alguns pacientes. Eu sempre gosto muito de falar sobre como foi essa minha inserção no universo da pesquisa, uma vez que a pesquisa sempre foi uma área em que eu tive muito interesse. Então, dessa forma, na minha graduação, eu fiz graduação em radiologia, como eu falei inicialmente, e a minha finalização de graduação já foi com pesquisa. Então, comecei a trabalhar com câncer de mama e identificação de método BIRADS para análise geral das pacientes que eram atendidas no hospital público de onde eu trabalhava, que era o Hospital de Clínicas Gaspar Viana, era o HC de Belém. Finalizei a graduação e imediatamente entrei no mestrado, queria muito trabalhar com pesquisa, então fiz mestrado em neurociências e biologia celular. Lá eu desenvolvi experiências laboratoriais, então trabalhei com a parte de intoxicação e trabalhei com a parte de infecção. Meu trabalho, ele é um trabalho que envolveu a análise de um plasmódio que mimetiza o quadro de malária. Então, os meus animais, eles foram infectados com esse plasmódio e a gente cotratava eles com a castanha do Pará, que é uma oleaginosa. Essa oleaginosa, ela é muito tradicional na região norte. E a castanha do Pará tem muitas propriedades, dentre elas propriedades anti-inflamatórias, propriedades antioxidantes. E os animais que consumiam a castanha do Pará, eles tinham diminuição dos quadros de infecção, do quadro que mimetizava a malária, que era a febre, a parasitemia, diminuída quando eles faziam o consumo da castanha em relação àqueles animais que não tinham consumido. Em 2017, surgiu uma ideia, através de discussões, em que a gente pudesse tratar de assuntos da radiologia numa forma de comunicação mais leve, de uma forma de comunicação direcionada e científica através das redes sociais. Então, em 2017, no final de 2017, tem mais ou menos um ano e pouquinho, surgiu a Radiogama, que é essa plataforma de educação compartilhada, que está em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. E a gente tem usado essa ferramenta, essa plataforma, para divulgar questões associadas à radiologia e trazer discussões que são específicas da área. Então, trazer demandas que são específicas da informação do universo da radiologia geral. Essa plataforma ela é uma plataforma de troca, eu sempre gosto de falar isso, uma troca e compartilhamento de informações. Então, fiquem à vontade, podem procurar a página Radiogama, mandar mensagem, vocês vão ser respondidas e atendidas, porque para mim é um prazer enorme falar de radiologia, né? Por isso eu trago Gama no meu nome.
Hoje a gente vai conversar aqui no CONARAD sobre câncer. O meu trabalho atual é um trabalho com câncer no colo do útero e existem quadros que são muito significativos para o tratamento da radioterapia. Dentre eles, por exemplo, como é que a vascularização, a distribuição de novos vasos pode influenciar no tratamento, né? O que é a hipóxia? Como a distribuição do oxigênio que segue na corrente sanguínea vai influenciar no tratamento da radioterapia. Então, a gente vai começar a discutir essa palestra, que é o câncer e a influência da vascularização e hipóxia no tratamento de radioterapia. Antes de mais nada, é interessante a gente perceber que o câncer ele é uma condição de progressão de uma doença que vai crescer e não vai parar de crescer. A gente tem dados estatísticos de entidades, de órgãos da Organização Mundial da Saúde, como a Globocan, que são esses dois desenhos que a gente está identificando, essas duas figuras aqui, que falam como vão acontecer as mudanças demográficas em relação à estatística do câncer. Em 2018, mais ou menos, a gente teve um apanhado geral de 18,1 milhões de casos de câncer no mundo, né? Esse dado, ele vai ser aumentado, existe uma estatística, uma projeção da quantidade de novos casos que aconteceriam até 2040. E a gente vai ver beirando aí os 29 milhões de casos. Então, existe uma estatística muito significativa no sentido de haver um aumento do câncer no mundo, né? A Globocan, que é essa instituição que permite com que a gente tenha esses acessos, faz estudos, dados do câncer exatamente no mundo em todo e consegue identificar como essas condições elas vão se estabelecer. Então, ainda a gente vai encontrar nessa mesma plataforma orientações dizendo de onde é que acontecem os maiores índices de cânceres específicos, como é que está a estatística do câncer de pulmão, como é que está a estatística do câncer do colo do útero, como é que está a estatística do câncer de mama em todas as regiões do mundo. A gente vai conseguir identificar por países, a gente vai conseguir identificar por regiões inteiras, por áreas inteiras, as Américas inteiras, a Europa inteira, e aí se estabelece, então, uma análise generalizada do estudo do câncer. Por que é importante a gente entender como se estabelece essa lógica do câncer, né? Porque para que as evidências dos estudos, dos avanços científicos se estabeleçam no tratamento do câncer, vem surgindo muitas perspectivas de análises novas, inovações novas, vários estudos que contribuem para o progresso e controle da doença. Essas estratégias, elas são fundamentais para que a gente consiga fazer o controle, consiga fazer melhor aderência do tratamento, consiga melhores respostas para o indivíduo que está desenvolvendo um quadro de câncer, né? O câncer, ele, se diagnosticado precocemente, o prognóstico que a gente espera da resposta do paciente é muito positiva. Então, essas ferramentas, os estudos que se dão nesse sentido de entender como é o estabelecimento da doença, de entender como é a resposta da doença, são essenciais para que a gente consiga criar modelos que funcionem como melhores estratégias de aderência do tratamento. Dependendo do tipo de câncer que a gente vai lidando, o desenvolvimento tumoral ele se dá em aspectos diferentes, né? A gente costuma dividir os cânceres em categorias dependendo do comportamento celular daquela célula. Então, a gente vai ver que os cânceres, eles são ditos benignos, são ditos malignos. Os cânceres benignos têm um comportamento de reprodução diferente, eles têm um comportamento de invasividade diferente. E os cânceres malignos, que são os cânceres que normalmente formam, né, se reproduzem muito rapidamente, têm um quadro de vascularização muito intensa, eles acabam desenvolvendo atividades, desenvolvendo comportamentos que são muito mais agressivos, né? Então, os cânceres que são malignos, eles são extremamente reprodutivos, eles desencadeiam várias cascatas de sinalização diferentes, conseguem produzir células que são extremamente agressivas. Essas células agressivas conseguem invadir outras células e, de repente, acabar com a função daquele determinado órgão. Ainda,
esse tipo celular tem a capacidade de migrar para a corrente sanguínea, proliferar para outras áreas e, eventualmente, desenvolver o quadro de metástase à distância. Então, o câncer tem uma problemática muito significativa quando a gente trata de vascularização. Então, existe um conceito muito interessante, esse conceito se chama angiogênese. A angiogênese, ela é caracterizada pela formação de novos vasos a partir de vasos pré-existentes. Então, existiam vasos que já estavam naquela região, os nossos vasos normais. Veio a porta hepática, de repente, uma artéria renal, de repente, ou um vaso de irrigação pancreática. E, por conta de atividade tumoral, por conta do aumento da secreção de alguns fatores, forma-se uma nova rede de vasos a partir daquela rede inicial. Esse quadro a gente chama de angiogênese, e a angiogênese é um quadro comum, corriqueiro, para o desenvolvimento do câncer maligno. Bem, o câncer, especialmente os cânceres que têm a capacidade de invadir outras células, os cânceres que têm a capacidade de se reproduzir com maiores escalas, né? Os cânceres que têm uma característica maligna, eles são capazes de secretar fatores do crescimento vascular. Então, esses fatores do crescimento do endotélio vascular são os fatores responsáveis pela formação de novos vasos. Essa figura, ela aponta duas situações. Então, na primeira situação, que é essa bolinha azul, está escrito avascular em cima. Então, tem uma atividade tumoral, inicialmente, ela não é vascularizada, ela é uma atividade tumoral que tem um comportamento lento. Entretanto, com o passar do crescimento dessas células, fatores de crescimento são secretados para o tecido. Então, a gente vai ver aí aquela marcação escrita VEGF atuando na parede do vaso. VEGF é um fator de crescimento do endotélio vascular. Essas células tumorais são capazes de aumentar a secreção desse fator. Isso significa que VEGF ativo, ele consegue estimular uma nova formação de células endoteliais, que são as células vasculares. No segundo momento, a gente vai ver que aquele tumor que era avascular, ele tem um outro comportamento agora. E aí a gente vai ver um tumor grande, uma reprodução proliferada dessas células, essas células se proliferaram muito. Ainda a gente vai ver que existe uma distribuição da trama de vasos entrando nessas células e que a distribuição do oxigênio nesse tumor se dá de maneira diferente. A gente vai ver duas áreas. Uma área em azul, que está circulada à proximidade do vaso, que recebe uma quantidade maior de oxigênio porque está próxima ao vaso, e uma região mais distante, lá na periferia, em amarelo, que está em hipóxia. Então, o comportamento tumoral com angiogênese, mediante angiogênese, reflete de maneira muito significativa em como vai haver a distribuição do oxigênio naquela célula. Por que isso é tão importante? Porque o oxigênio exerce um fator muito fundamental para a resposta tecidual diante dos tratamentos. Se a gente for pensar, um quimioterápico tem muito mais facilidade de chegar na região que está próxima ao vaso, que é a região em normóxia, do que a região que está lá no fundo, a região que está em hipóxia, a região que está em amarelo. Porque a difusão ela se dá às maiores proximidades da região que está perto do vaso do que a região distante. Ainda o oxigênio é um elemento extremamente importante por ser muito reativo. Então, esse oxigênio ele vai ser uma condição essencial para o tratamento da radioterapia se dar de maneira eficaz. Quando, porventura, acontece da distribuição do oxigênio não acontecer de maneira adequada nos tecidos, a gente sabe que existe um comprometimento muito grande das funções teciduais. O oxigênio é essencial para manter a função de uma célula. O suporte ineficiente, não ausente. Ausente é anóxia. A gente vai ver que a anóxia é a ausência de oxigênio, aquela célula ela desenvolveu um quadro de morte. Mas a hipóxia, quando existe uma redução significativa desse nível de oxigênio, ela está completamente associada ao comportamento dos tumores malignos. Porque exatamente pelo seu comportamento de crescimento celular acelerado, um crescimento celular muito rápido, a gente vai ver que esse
essa atividade tumoral se distancia muito facilmente de vasos sanguíneos. E uma resposta radiobiológica que a gente vai ver para a radioterapia especialmente é garantir que as células em hipóxia sejam reoxigenadas, uma vez que o oxigênio aumenta a sensibilidade radiológica. Como eu falei inicialmente, o oxigênio é um elemento extremamente reativo. Ele, a partir de uma exposição à radiação ionizante, sofre quebra. Essa quebra forma elementos. Esses elementos são radicais livres que contribuem para o tratamento do câncer. Então, o efeito do oxigênio de reoxigenação é um efeito muito simples que vai acontecer durante o tratamento da radioterapia, durante as sessões de radioterapia. É um efeito extremamente significativo e tem implicâncias práticas que são bem evidentes. Quando o oxigênio, o suporte de oxigênio se dá de maneira adequada no indivíduo que está com um quadro de câncer, a gente vai ver, tem vários estudos que apontam estratégias radiobiológicas de que existe um aumento de até 3 vezes daquela sensibilidade radiológica para a radiação quando existe o suporte adequado de oxigênio. Então, as espécies reativas de oxigênio que são formadas, especialmente a hidroxila, têm uma eletroafinidade, como são muito instáveis, né, são elementos que não estão com as ligações, com os elétrons completos nas camadas, são extremamente instáveis e buscam estabilidade, mas não conseguem. Eles têm eletroafinidade, então eles se ligam em outros componentes para que eles possam buscar a estabilidade. Isso é uma condição muito significativa, porque a hidroxila formada pela quebra do oxigênio, ela tem a capacidade de se ligar no DNA tumoral. O DNA, por ser extremamente delicado, ele não consegue manter essa ligação e sofre quebra. Portanto, quando existe oxigênio e este oxigênio sofre uma irradiação e quebra formando hidroxila, se esse oxigênio estiver no DNA, na célula tumoral, aquela hidroxila instável, reativa, vai ter eletroafinidade pelo DNA tumoral. Então, a atividade da radiação, ela não vai ser por efeito direto no DNA, quebrando as pontes de hidrogênio do DNA, porém um efeito indireto através da formação de radicais livres que possam se ligar no DNA. Essa figura ilustra isso nesse sentido. A gente tem aí a radiação ionizante interagindo com a célula e a partir dessa interação gerando esse radical livre, que é essa bolinha verde que está aí. Essa bolinha verde é uma hidroxila. A hidroxila é extremamente reativa, extremamente instável, ela se liga no DNA e provoca esse dano. Portanto, quando essa célula ela está oxigenada, isso é muito positivo, porque o oxigênio aumenta a sensibilidade dela. Então, na menor das doses, a sensibilidade radiológica vai ser muito aumentada e a lesão provocada no DNA tumoral vai ser muito significativa. Existem vários estudos que tratam dos aspectos radiobiológicos, vários estudos que quantificam como é que se dão os danos através das variáveis de radiobiologia. Então, eu gosto muito desse gráfico aqui, porque eu acho ele bem didático, apesar de parecer assim, meu Deus, né, muitos números, muitas linhas, mas aqui a gente tem 2 resultados. A primeira tabela está escrito assim, High Dose Assay, e a segunda, que é a inferior, está escrito Low Dose Assay. High, em inglês, significa alto. E low, em inglês, significa baixo. Então, a gente vai analisar esse primeiro gráfico superior, que é o gráfico de alta dose, ensaio de alta dose. Se a gente for verificar, no eixo que a gente chama eixo X, que é o eixo que passa na horizontal, a dose varia de 0 até 30. E no eixo Y, a gente vai ver que o eixo Y mede Surviving Fraction, que é a variação de sobrevivência, a fração de sobrevivência daquela célula que está sendo analisada. Nesse gráfico, a gente está analisando 2 grupos. Um grupo que está escrito aerado, que é a bolinha preta. E um outro grupo, que é o grupo da bolinha vazada, está escrito hipóxia. Então, se a gente for olhar, o comportamento celular, quando a dose é 0, dos dois é igual. Porque na dose 0, a porção de sobrevivência é 1, é 100%. Quando a dose 0, todas as células estão vivas.
Mas à medida que a dose vai aumentando, a sobrevivência vai caindo. Então, quando a dose vai aumentando, o ideal é que a sobrevivência chegue no zero, tudo bem? Então, a gente vai ver que, se a gente for comparar o comportamento celular das duas, a gente vai ver que as células que têm oxigênio, elas morrem, elas chegam no zero quando a dose está mais ou menos em 10 Gray. Se a gente for verificar as células que estão em hipóxia, quando a dose está em 30 Gray, a gente ainda tem uma porcentagem de células que estão vivas. Para que essas células cheguem em zero, elas vão precisar de uma dose muito maior para que elas possam morrer. A hipóxia aumenta a resistência dessas células. Esse primeiro ensaio é um ensaio de alta dose. Se a gente for olhar o gráfico de baixo, é um ensaio de baixa dose. No eixo X, que está passando bem embaixo, a gente vai ver que as doses variam de 0 a 3. São 10 vezes menos do que o ensaio de cima. Mas o comportamento da célula é igual quando a gente está tratando do comportamento, quando a gente avalia o comportamento do ensaio de alta dose. Quando a dose é 0, os dois grupos, aerado e o grupo hipóxia, estão com a sobrevivência celular em 100%. Eles estão em 1. Quando a dose é 0, todas as células estão vivas. À medida que a dose vai aumentando, a sobrevivência celular vai caindo. Se a gente for verificar, a sobrevivência celular chega em 0 aproximadamente quando a dose do grupo aerado chega em 2,5. Quando a gente vai avaliar o grupo em hipóxia, a sobrevivência celular ela é muito significativa, porque a hipóxia garante com que aquela célula não tenha uma boa afinidade ao tratamento da radioterapia. As células em hipóxia, elas são células que são naturalmente mais resistentes, seja porque elas já aprenderam a conviver com condições de distribuição de oxigênio no nível baixo, seja por conta da diminuição da quantidade de oxigênio que torna essa célula muito resistente por conta da pouca eletroafinidade que a gente vai encontrar com as células tumorais. A hipóxia, ela pode ser caracterizada de duas formas diferentes, dependendo do tipo de comportamento que a gente vai ver daquela trama vascular. A hipóxia, ela pode ser uma hipóxia aguda ou ela pode ser uma hipóxia crônica. Então, a gente vai ver que, dependendo do comportamento da distribuição do vaso ali e da forma como o oxigênio vai ser distribuído, esse quadro ele vai ser um quadro que vai influenciar imediatamente, que é o que a gente vai chamar de hipóxia aguda, na diminuição do nível de oxigênio imediatamente, ou essa diminuição do nível do oxigênio ela vai acontecer mais lentamente, normalmente associado pelo crescimento tumoral. A hipóxia crônica ela é o quadro mais perigoso que a gente vai encontrar, porque normalmente a hipóxia crônica está associada ao comportamento de um vaso que chegou às proximidades de um tumor, esse tumor ele começou a crescer e se distanciar do vaso. Então, a gente vai ver muitas regiões que cresceram e se afastaram do vaso. Então, à medida que esse tumor vai crescendo, ele vai se distanciando do vaso e as regiões mais distantes vão entrando num quadro de hipóxia crônica, né? Essas regiões que estão muito distantes, elas não estão sem oxigênio, elas estão com um nível de oxigênio abaixo do que o que a gente considera normal, da pressão de mercúrio, em milímetro de mercúrio, mas não o suficiente para que elas morram. Entretanto, elas são muito radioresistentes, elas não são radiosensíveis porque não houve uma distribuição de oxigênio adequada. A hipóxia aguda ela pode acontecer às vezes porque o vaso ele ficou menos calibroso. Então, o vaso ele se estreitou demais, ele ficou muito fininho e a quantidade de sangue que passa por ele não é suficiente para garantir um suporte de oxigênio para aquela região que está ali na proximidade. Essa figura, ela relata exatamente isso. Então, se a gente for verificar, a gente tem aí um vaso bem calibroso passando no meio. E a seta do oxigênio demonstrando, a seta maior é a proximidade do vaso com um alto nível de oxigênio. E as setas vão diminuindo de intensidade, especialmente porque as regiões mais distantes do vaso, elas começam a entrar num quadro de hipóxia crônica. Tudo bem?
Quando a gente avalia as terminações do vaso, a gente vai vendo que o vaso na porção superior, ele vai ficando bem estreito e bem fininho. Apesar de que essas células estejam à proximidade, estejam bem próximas desse vaso, a quantidade de oxigênio, que são as bolinhas que estão dentro do vaso, não conseguem passar exatamente com um fluxo adequado por essas regiões. Então, a gente vai ver uma região que, por conta da estenose vascular, ela vai ficando com uma diminuição do nível de oxigênio. A hipóxia crônica e a hipóxia aguda, elas têm respostas diferentes no mecanismo de reoxigenação. E especialmente quando a gente trata da radioterapia, a gente fala de um mecanismo de reoxigenação lenta que é essencial para a gente garantir uma boa resposta do tratamento e entender os aspectos radiobiológicos de como se dá essa distribuição. A distribuição do oxigênio na radioterapia, essa figura ilustra muito bem isso. Então, a gente vai ver uma célula que tem dois comportamentos. Na superfície, essa célula ela tem oxigênio, ela é uma célula aerada. E lá dentro é a região que se distanciou do vaso. Então, essa área que está mais cinza, mais escurecida, que está escrito 15% de células em hipóxia, são as áreas mais resistentes desse tumor. A radiação, quando interage com o tumor, ela consegue atingir imediatamente as células que estão bem oxigenadas, as células da superfície. Então, imediatamente depois da radiação, essas células da superfície murcham. E as células que estão mais internas conseguem se aproximar dos vasos. Então, elas são reoxigenadas e à medida que elas são reoxigenadas, na próxima sessão, esse indivíduo vai ter regiões da superfície que se reaproximaram de vasos e saíram da hipóxia. Então, no tratamento da radioterapia, a gente vai ver que as doses normalmente são fracionadas em pequenas doses diárias. O fracionamento ele é essencial para garantir que a célula que foi irradiada hoje, a região da superfície dessa célula que estava com uma boa oxigenação, ela recebe o feixe de radiação e diminui. E a área interna que estava em hipóxia se reaproxima dos vasos, se reoxigena e está preparada para uma nova radiação. Então, esse mecanismo é um mecanismo que a gente chama de reoxigenação lenta. Ela demora alguns dias para acontecer e está condicionada à medida de que a célula mais interna, a célula em hipóxia, ela se reaproxima de vasos, é reoxigenada. À medida que ela é reoxigenada, ela está apta novamente a receber uma quantidade de radiação. E esse processo vai acontecer de maneira contínua até que a gente consiga fazer a destruição daquela atividade tumoral a partir de feixes de radiação. Espera-se, nessa perspectiva do cenário da radiologia, especialmente o cenário dos estudos em radiobiologia, que vem surgindo, eles têm surgido como ferramentas que são essenciais para a evolução dos estudos do tratamento do câncer. Então, os estudos de radiobiologia são o que garantem a forma como o desenvolvimento da ciência vai acontecer nesse campo. Esses estudos, eles garantem com que a gente tenha os maiores avanços dos estudos dos tecidos normais e do câncer, garantindo com que os indivíduos eles tenham menores exposições nos tecidos normais, garantindo com que a gente entenda como é o comportamento dos tecidos normais mediante uma exposição. E essa modalidade de estudos em radiobiologia, pesquisa, o que existe de ciência na radiobiologia é um conhecimento de fluxo contínuo. A gente vai ver que esses estudos eles são essenciais para a evolução do tratamento do câncer no mundo e a oncologia é uma ciência que vai continuar crescendo, uma vez que a estatística do câncer ela garante com que os casos eles continuem surgindo com maior frequência. Então, por isso, é fundamental que todos nós que estamos envolvidos no tratamento, todos nós que estamos envolvidos nas tecnologias, a gente tenha
um nível de conhecimento e informação difundida, um nível de treinamento, para que a gente possa atuar com qualidade com a nossa equipe de oncologia, mediante os quadros de descobertas de cânceres e tratamentos de pacientes que chegam no nosso setor. Muito obrigada!